Bom, Bom, pessoal, vamos entrar no tema então hoje, que é a abordagem e portfólio, né? Para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que o Eloy e o Rafael eles estão num momento muito interessante para vocês escutarem um pouco do que eu vou falar para vocês. Eu vou falar não como tem que fazer, mas eu vou falar dos erros. Eu acho que talvez eu falar dos erros, né, os principais erros que as pessoas cometem na hora de fazer o portfólio, pode ajudar mais do que eu falar propriamente dito do que vocês têm que fazer, tá? Então, assim, o primeiro erro clássico que eu vejo quando a pessoa vai tentar realizar um portfólio, ela não ter o domínio o suficiente do equipamento dela, tá? Ela não está confortável o suficiente para prestar um serviço, mesmo que seja um serviço sem fins lucrativos. Por que eu digo isso? Porque é igual você dirigir, né? Você não vai começar a trabalhar no Uber se você não vai pegar um cliente, um passageiro no Uber, se você não está confortável o suficiente para dirigir. Vai que o caminho te manda pegar uma marginal Tietê aqui em São Paulo, que é super movimentada, né? Você vai ficar com medo. É a mesma coisa com um drone. Por isso que a gente colocou lá no desafio da pilotagem, que é o desafio depois de você comprar o equipamento, é você ter horas de voo, né? Você ter pelo menos 10 horas de voo para que você se sinta confortável. E eu acho que um parâmetro legal para vocês verem se vocês estão confortáveis o suficiente com seus equipamentos é você estar pilotando, você está ali com todas as informações que estão aparecendo no seu celular, na sua tela, já está bem memorizado na sua cabeça, e vocês estão cada vez mais preocupados na qualidade das imagens que vocês fazem, no enquadramento, na posição do drone, do que propriamente dito na pilotagem do equipamento. Ir para frente, para trás, e para o lado, e para o outro, para cima, para baixo. Então, quanto mais vocês percebem que vocês estão se preocupando com enquadramento, exposição, né, ângulo, tomada, quanto mais vocês se preocupam com isso, mais vocês já estão dominando a pilotagem. Porque quando a gente começa a pilotar, a gente não se preocupa em fotografar e filmar. A gente se preocupa em decolar, pousar, vai cair, não vai. E aí a gente vai percebendo que os equipamentos que a gente trabalha, que a gente recomenda, são equipamentos modernos, né? Eles, né, não são tão fáceis de cair como antigamente, né? Então a gente vai começar a se preocupar mais com a fotografia e com a filmagem. E aí esse é um ponto legal para vocês perceberem, né, essa virada de chave que vai ter automaticamente. Não tem jeito, né? É igual andar de bicicleta, é igual dirigir. Só fica bom quanto mais você dirige, não tem jeito. Agora, vocês podem criar, né, devem criar um cronograma de treinamento. Eu acho que isso vai facilitar para vocês, até para a meta de vocês, para o acompanhamento de vocês, para vocês saberem se vocês estão no caminho certo ou não, né? Então, como que a gente fez aqui, eu e o Franklin? A gente fez o seguinte, a gente tinha pedido a demissão do nosso emprego, então para a gente era um pouco mais fácil, né? Era um pouco mais fácil porque a gente tinha mais tempo, mas era um pouco mais difícil porque a gente precisava fazer a coisa acontecer mais rápido, porque a gente precisava pagar as contas de casa, né? Então, o que a gente fez? A gente se propôs a treinar 3 vezes por dia, tá? Não era religiosamente, tinha dia que a gente treinava apenas 2 vezes, mas quando a gente se propôs a fazer esse treinamento, a gente colocou que a gente ia voar pelo menos 3 baterias de manhã, 3 baterias na parte da tarde, né? Como a gente adquiriu o Phantom 3 e naquela época a gente comprou mais 2 baterias extras, hoje os drones já vêm até com combo lá, né? Combo Fly More, tudo mais. O Phantom 4 também não vem com combo, né? Então você tem que comprar bateria a mais e tal. Mas se você tem mais de uma bateria, isso facilita também para o seu treinamento. Você consegue treinar mais e perder menos tempo, tá? Então, assim, se você tem uma bateria, ou 3 baterias, ou 10 baterias, não importa. O importa é você montar um cronograma. Olha, eu posso treinar, eu tenho um horário livre na parte da manhã, então eu vou treinar segunda, quarta e sexta na parte da manhã, sábado e domingo eu vou treinar antes de todo mundo acordar. E o treinamento é importante para vocês variarem os locais de voo, para que vocês comecem a ganhar experiência, né, de voar em locais diferentes. Porque também não adianta, se você fizer 60 baterias no quintal da sua casa, você vai estar muito acostumado a voar no quintal da sua casa, mas você parte para um local novo, você já começa,
E agora, o que eu faço? Você começa a ter as dificuldades. Então, é legal você escolher locais diferentes para você fazer esse treinamento. E é bacana vocês usarem aquele PDF e já fazer um mapeamento desses locais. Ó, dia 5 eu vou treinar nesse lugar, dia 7 eu vou treinar nesse, dia 10 eu vou treinar nesse. Não importa se vai dar para ir, não dá, às vezes acontece algum imprevisto, mas o planejamento é importante para vocês verem a evolução de vocês, tá? E aí cada ponto que você vai alcançando, cada pilotagem que você vai fazendo, parece que é um passinho de formiga, mas não é, gente, é um passo muito importante. Por que acontece? Vocês estão entrando num mundo de empreendedorismo, né? Vocês podem pular etapas, porque vocês têm acesso a tudo. A gente dá acesso a tudo para vocês. Você pode ir lá construir um site com imagens de internet, você ficar um cara muito bom em Google Ads, como o Eduardo falou, e já começar a receber cliente. Só que o problema é que você não vai conseguir executar o trabalho, você vai ter que terceirizar, você vai ter que, tem um monte de dor de cabeça que você não precisa ter. Você pode seguir esse passo a passo e realizar. Tá? Então, a primeira coisa para a formação do portfólio é pilotar. Tá? Tem que pilotar bastante para que você esteja confortável o suficiente. Segunda coisa do portfólio, tem que abordar as empresas mesmo. Tem que fazer contato. Tá? Lá no desafio, a gente deixou no desafio do portfólio para vocês fazerem uma lista das empresas na região de vocês. Então, assim, você vai pegar, cara, o supermercado da esquina, a construtora pequenininha que tem na rua de trás. Não precisa ser as mega empresas, pode ser as empresas pequenas, mas tem que ter um volume de empresas para que vocês consigam executar esse plano. Porque não adianta, eu vejo às vezes aluno, eu não consigo fazer o portfólio. Eu vou conversar com o cara. Por que você não consegue fazer o portfólio? Com quantas empresas, com quantas pessoas você fez a inversão de risco? Eu falei com 2 pessoas, elas não quiseram. Pô, 2 pessoas, cara, 2 pessoas não é nada. A chance de você ter não é grande mesmo. Você tem que falar pelo menos com as 20, 30 pessoas. E o portfólio é só uma fase. Você só precisa das imagens. Você não precisa vender nada para esse cara. Você não precisa fechar negócio com ele. Você vai ativar um princípio que é o princípio da reciprocidade. Você vai dar alguma coisa para ele, que são as fotos. Olha, eu vou dar as fotos da sua obra, eu vou dar as fotos do seu empreendimento, as fotos da sua loja, as fotos do seu terreno. E, em contrapartida, você só precisa me autorizar a usar essas imagens no meu site, nas minhas redes sociais, para eu fazer a divulgação. É só isso que a gente precisa. Só isso que a gente precisa. Então, quando a gente chega com essa abordagem da gente dar, porque todo mundo que vai abordar uma pessoa que não conhece, normalmente já vai querer, esse cara quer me vender alguma coisa. Todo mundo já pensa assim. Quando você chega assim, olha, eu quero falar com você que eu quero te propor, quero te dar alguma coisa. A pessoa, no mínimo, vai parar e vai te escutar. Eu falo assim, o que você quer dar para mim? Vamos lá. Quero te dar umas fotos aéreas do seu empreendimento. O que você acha? Legal, faz aí. Não, peraí, não é faz aí, deixa eu te explicar. Eu tô começando agora, eu sou novo, joga limpo, tô começando agora, tô montando um portfólio. Esse segmento de construção civil, mercado imobiliário, é um segmento que eu quero trabalhar. Então, por isso, eu tô te dando essas imagens, em contrapartida, você vai autorizar o uso dessas imagens no meu site. Tá feito? Feitíssimo. Beleza, qual que é o seu e-mail, que eu vou formalizar um e-mail para você, ou um WhatsApp, qualquer coisa que a gente consiga documentar isso. Então tá, combinado, tal dia eu vou ir fazer as imagens para você, conforme a gente falou, você vai autorizar o uso dessas imagens do meu site, eu vou te mandar 20 fotos. Legal? Beleza. E aí, arrepia, faz o seu melhor para fazer esse trabalho. Segunda coisa, o que acontece? Por que é importante a gente estar treinado, como eu falei antes? Na maioria das vezes, as pessoas vão se interessar por isso. Principalmente se for uma empresa de pequeno e médio porte, ela vai falar, que legal isso aí, hein? Aí você vai falar pro cara, essas imagens você pode usar no seu site, você já tem Instagram? Eu faço as imagens em formato 4x3, dá para você usar no Instagram, bababá. Cara, que legal isso aí. E aí, o que vai acontecer? Na maioria das vezes, a pessoa vai querer te acompanhar. Então, no dia lá eu vou te acompanhar, no dia da filmagem, pode ser? Pode ser. E aí que mora o problema. Por quê? Chegar no dia da pilotagem, você vai ter que fazer a captação das imagens e o cara vai estar perguntando do seu lado. Mas voa quanto? Quanto custa? Que altura que chega?
Ah, é? E faz isso? E faz aquilo? E dá pirueta? E você tem que estar fazendo foto, entendeu? Então, por isso que eu falo para vocês, tem que estar com a pilotagem em dia, porque você vai ter que falar pro cara, olha, ó, agora eu vou me concentrar aqui, que eu vou começar a fazer as imagens, daqui a pouco a gente se fala, se você quiser me perguntar, quando eu pousar, a gente vai conversar e tal, e tem que ir lá e arrepiar, entendeu? E fazer bonito na frente do cliente, tá? A gente conseguiu um dos nossos primeiros clientes assim, num teste. O dono da construtora falou, me encontra num sábado, 10 horas da manhã, na obra X. A gente foi lá, levou o drone, e o cara perguntando, e o Franklin lá arrepiando, pilotando pra cá, pra lá, pra cá. Aí eu, conversando com o cara. Para tentar deixar o Franklin mais concentrado possível para fazer um trabalho legal, né? Porque era o primeiro trabalho, né? E aí, esse cliente que era para ser um portfólio virou um nosso cliente. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente, não pensem que essa primeira abordagem, esse material que vocês vão produzir, precisa necessariamente virar um cliente. O que acontece é que a grande maioria das pessoas consegue, na formação do portfólio, já fazer algum trabalho remunerado. Mas não pensem nisso, não vá com essa cabeça de ganhar algum dinheiro, não vá. Vá o seguinte, eu preciso dessas imagens, porque eu preciso colocar essas imagens no meu site, porque o Google, sim, esse cara que vai ficar, esse é o responsável por me trazer cliente. Esse é o responsável por trazer cliente. Não é agora não é remunerado. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso entender a dinâmica do dia a dia de um piloto de drone, preciso captar essas imagens bem, preciso editar, preciso enviar para o cliente. Então, o portfólio é uma grande oportunidade de vocês já entrarem na rotina do dia a dia que vai acontecer na vida de vocês daqui para frente, entendeu? Só que agora é não remunerado. Por quê? Porque vocês estão montando a base, vocês estão montando a estrutura do negócio de vocês, que é o portfólio, tá? E aí tem também aquelas pessoas que fazem o portfólio de qualquer jeito. Então esse é um erro também clássico. Não, vai ali, conversa aqui, faz ali, papapá, em uma semana tá com o portfólio pronto. Legal, a gente avisa, ó, esse vídeo aqui não tá bom, essa foto aqui precisa melhorar, bababá, a gente vai dando os toques. Não, mas já vou tocar assim, toca o site, toca o Google Ads, e aí o que acontece? Liga as campanhas no Google Ads e não entra cliente. Por quê? Por que não entra cliente? Ué, o Google não é o cara que traz o cliente? Ele traz o visitante até o seu site. Agora, se o seu site não for bom, não convencer a pessoa que está visitando o seu site de que aquelas imagens são boas, aquele visitante não se torna um cliente. Ou se torna um cliente que vai te pedir um orçamento para fazer um trabalho por R$100, não de R$5.000, tá? Então, o portfólio, a qualidade do portfólio, ela tem que ser minimamente bonito, né? Não pode ser um negócio porco, né? De qualquer jeito. Tem que ser um negócio que tem um trabalho ali por trás. Vocês não vão conseguir fazer o melhor portfólio do mundo. Nem a gente que está há 5 anos nesse negócio vai conseguir fazer um portfólio maravilhoso. Mas a gente vai melhorando a cada dia. O importante é não estar com foto estourada, umas legendas muito feias nos vídeos, umas transição tudo tosca, né? Então tem que usar lá a comunidade, postar os vídeos, usar a consultoria como o Eduardo usou para a gente ir afinando essas arestas para que vocês sofram o menos possível, tá? Então, eu falei os erros para vocês. Então, só para a gente retomar. Não ter domínio no equipamento suficiente, falar com poucas empresas, tá? É um segundo ponto. E eu acho que o terceiro ponto é também fazer o portfólio de qualquer jeito, tá? Fazer de qualquer jeito, a gente vai ter cliente de qualquer jeito, a gente não vai ter os melhores clientes pra gente, tá bom? Bom, como é que funciona agora? Agora a gente vai fazer o seguinte, vai fazer uma rodada aqui, cada um vai fazer uma pergunta sobre esse tema, e aí cada um de vocês vai dar o seu ponto de vista sobre essa pergunta. E aí a gente vai debatendo. Legal? Você começa, Rafael? Pode ser. Bora lá. Henrique, uma pergunta aí que me deixa muito incomodado, na verdade. Olha que eu estou na área já, área comercial já há algum tempo, mas eu falo porque eu sei o que vai vir de encontro comigo aí, principalmente na hora do portfólio. E assim, eu já quero tentar amarrar os clientes já, inclusive até
já até tenho cliente, que é um amigo meu que tem uma imobiliária em Itu aí, bem conceituada, bem conhecida na região. Só que assim, por um outro lado, eu vou ter que explorar mais portfólio, mais cliente, vou ter que bater na porta do cidadão lá. Quais que são os benefícios que uma imagem aérea vai trazer para a empresa dele e quais são os argumentos que eu tenho que colocar perante a essa situação? A imagem aérea vai trazer, vai te ajudar aí em redução de custo. Essa é uma dúvida muito grande aí que eu tenho em vários aspectos aí dos benefícios e o porquê das imagens aéreas para o negócio dele. Legal, show de bola. Vai terminar em mim, aí eu respondo para você, tá? Eloy, o que você tem para falar sobre essa pergunta do Rafael? Eu acho perfeita. Eu acho perfeito porque a semana está pensando exatamente no que eu ia perguntar, e a pergunta estruturada de outra forma, mas é exatamente isso, né? Então, é exatamente qual é a argumentação de venda do produto, né? Ou, vendo de outra forma, identificar aonde está a necessidade desse produto para o cliente, aonde vai somar, né? Então, era a dúvida principal minha também, que eu acabei escolhendo esse tema, né? Perfeito. Eu acho que é bem isso mesmo. Até eu que, por exemplo, a área de obra, eu que sou da área de administração de obra, né? Uhum. Eu vou ser muito franco aqui, muito honesto, porque para conseguir entender depois o processo. Então, administro obra. A parte, por exemplo, de acompanhamento de obra, eu fico pensando, pô, mas será que eu precisaria? O que me adicionaria com drone, entendeu? Então, eu já tentei procurar, será que eu teria necessidade como administrador? Eu vou ser muito honesto, eu peguei e falei, caraca, não sei se seria algo importante para mim, né? Daí depois, estudando um pouquinho, pensando um pouquinho, eu pensei, tá, tem alguma coisa que realmente pode facilitar, né? A administração de obra, existem vários tamanhos de obra e vários níveis de administração. Tem obra que você vai ter um administrador de obra permanente na obra, né? Por exemplo, é uma coisa. Grande parte das obras não é assim que funciona. Não tem engenheiro presente o tempo inteiro, né? Então, nisso, na verdade, eu pensei o quê? Que talvez isso fosse uma forma não só de fazer a administração, ou melhor, ver o que tem de certo e errado e propor as soluções, mas uma forma de estar registrando formalmente tudo isso através de imagem, né? Legal. Então, esse ponto de facilidade, né? E talvez, sim, alguma coisa, por exemplo, num caso de prédio, tem alguma coisa que é difícil a gente conseguir realmente você ver por todos os ângulos. E essa parte, exatamente o ponto cego nosso, que é a parte de fora de fachada, de obra, é exatamente onde o drone consegue ver e é exatamente o ponto que a gente, de dentro da obra, não consegue ver, né? Mas é algo que realmente, mesmo eu que trabalho com obras, fiquei pensando, pô, mas será que eu pediria um drone? Eu vou ser honesto com você, eu diria não para mim. Perfeito, muito bom, Eloy, muito bom. Vou quebrar essa sua objeção já já. Bom. Peraí, deixa o Eduardo falar. Eduardo, sobre esse tema que o Rafael e o Eloy falaram, o que você tem a acrescentar aí ou a perguntar também? Meus colegas, veja bem, na parte que falou sobre o amigo dele que vende carro, né? A publicidade é o seu gancho para você conseguir conquistar o seu amigo, tá? Por quê? Porque ele só tem fotos feito em terra, vamos chamar de fotos terrestres, né? Que está ali, não fotos aéreas. E você, com um drone, você tanto consegue mostrar a empresa dele de um outro foco, que é de cima, entendeu? Para as pessoas enxergarem a empresa dele com a outra visão, assim como o próprio carro também. Imagina você informar a ele que você consegue visualizar o carro dele em movimento e você seguindo o carro dele, num percurso pequeno, logicamente, você não vai numa rodovia 100 km por hora, né? Mas isso daí, para ele, é um diferencial, onde ele vai usar nas redes sociais dele, tá? De um ângulo que ninguém está esperando, porque todo mundo só vê fotos de carro, mas não vê vídeos de carro, o carro é em movimento, e é algo que você pode conseguir com ele, tá?
Essa é uma situação. Com relação à construção civil, né, Eloy, né, que o Eloy falou, Eloy, veja bem, você está de um lado, né, e eu estou do outro. Eu sou administrador corretor de imóveis, né? Então, eu já entrei em contato já com as 7 empresas, com as 7 construtoras, tá? Algumas me prometendo trabalho para depois e coisa e tal, né? Devido à situação que se encontra, muitas empresas estão paradas, então todo mundo está fazendo o cálculo agora, mas isso é uma coisa normal, do padeiro ao construtor, está fazendo. Mas a visão que o drone dá, depois que você estiver voando, né, não necessariamente seu, mas você pode ver vídeo de outros colegas, né, a visão que se tem de uma obra de cima é totalmente diferente, entendeu? Você vê num aspecto geral, e você andando, você só vê aquilo pontual, né? Um engenheiro, ele vai ver como a obra dele realmente está, e não como aquela parede ou aquela seção está. Entendeu? Isso daí e um terreno, então, que está fazendo a fundação, poxa, é indiscutível. É indiscutível a visão, entendeu? Além da publicidade que se pode fazer mensalmente, né? No caso, que você vai ver a obra crescendo, né? Um mês é um prazo bom para você ver a diferença de uma coisa e outra, uma fachada e outra, entendeu? E inspeção predial, aí é indiscutível. Entre você colocar um homem num balancinho para descer uma fachada e você colocar um drone subindo, filmando em 4K ou Full HD, mostrando a cerâmica que está se soltando, qual que você faria? Entendeu? Sem contar, sem risco nenhum, né? Está lá um cara pilotando, mostrando a fachada de um prédio todinho, isso você faz com 5 minutos, fácil, né? Do que colocar um cara no balancinho, batendo em cada cerâmica para ver se ela está fofa ou não. É isso. Entendeu? Aí. Maravilha, Eduardo. Obrigado aí pelas suas explicações. Bom, pessoal, então vamos lá. Qual que é o meu ponto de vista com relação a isso, né? A gente vende imagens aéreas para 2 objetivos muito claros, tá? O primeiro, a gente vai ajudar as pessoas venderem, divulgarem os seus imóveis, suas lojas, o que for o seu objetivo. E o segundo é o registro técnico, né? E aí, como o Eloy falou, poxa, mas eu não vejo eu me contratando, né? Do ponto de vista técnico, talvez foi aquilo que você falou, você pode precisar, como não pode não precisar também, vai depender do quê? Da sua obra, né? Agora, do ponto de vista de uma inspeção de fachada, como o Eduardo falou, é muito mais rentável, mais seguro você contratar o uso do drone. Agora, o ponto de vista que você não está enxergando é o ponto de vista publicitário. O dono da construtora, ele também precisa montar o portfólio dele. Porque o que ele faz, afinal? Ele constrói prédio. E se ele não tem foto, não tem imagem, não tem vídeo das obras dele, como que ele vai arrecadar mais dinheiro para continuar construindo? Né? Porque ele vai ter que fazer lá, não sei como é que faz, ele pega dinheiro no banco para construir, vende lá, né, no lançamento, aí começa a construir, mas ele precisa fazer uma publicidade, ele precisa divulgar que vai ser construído um imóvel ali, né? E aí a gente tem um outro lado também, do ponto de vista de registro, que é o seguinte: a pessoa que comprou um imóvel naquele empreendimento, ela consegue ver, através do site da construtora, a evolução dessa construção, né? A gente fez em Itu um acompanhamento de obra, né? Só para a gente também abrir a cabeça que obra não é só prédio, né? Não é só moradia, não é só hotel, não é só escritório. A gente fez um acompanhamento de obra de uma estação de tratamento de esgoto. Mas você fala, pô, Henrique, por que o cara estava fazendo um acompanhamento de obra mensal numa estrutura de saneamento, né, aí da cidade de Itu? Por quê? Porque a construtora era de Santa Catarina, não era uma construtora tão grande, ele queria ter o acompanhamento mensal com registro fotográfico, e ele queria fazer o portfólio dele também. Por quê? Nas próximas licitações, nas próximas concorrências que essa construtora fosse participar, ela tinha ali um registro, um atestado técnico ali, que uma comprovação
fotográfica que ela realizou uma obra de uma estação de tratamento de esgoto. Então, assim, pensa o seguinte, não é só a gente que faz portfólio. As outras empresas também precisam fazer portfólio. A gente fez recentemente agora, eu estou entregando hoje um vídeo para um cliente que ele faz estruturas ele faz reservatórios de água. Sabe aquelas torres enormes que tem de água nas obras? Ele constrói aquelas torres. E ele precisa fazer o portfólio também das torres dele. A gente fez uma filmagem de um reservatório que foi instalado em uma obra do cliente dele. E aí ele contratou a gente, é uma empresa também do interior de São Paulo, contratou a gente para fazer essa filmagem da instalação do reservatório dele. Ou seja, ele vai usar isso onde? No site dele, nas redes sociais, para divulgar o quê? Que ele tem expertise em fazer reservatório. Então, se a gente pensar dentro da cadeia da construção civil, quem que a gente pode atingir? O cara do guindaste, o cara que fornece a tela, o cara da pintura, o cara do elevador, que é aquele elevador externo. Putz, cara, aí o Eloy sabe até mais do que eu. Mas, cara, a cadeia da construção civil é enorme e a gente pode atender todo mundo. Entendeu? Porque todo mundo tem a necessidade de fazer um portfólio, tá? Então, abram a cabeça de vocês para isso. Tá? O cara que faz a pintura, né, o cara que faz o antes e o depois, a gente pode fazer aqueles prédios velhos que depois que reformam fazem um retrofit, né, o Eduardo também conhece aí desse jargão aí, né, do retrofit, né, que é o prédio velho depois arrumado lá, a fachada. Cara, o antes e o depois com imagens aéreas é o portfólio da empresa, da construtora que faz o retrofit, tá? Por quê? Porque cada vez mais as empresas estão se preocupando com a parte digital delas, porque elas sabem que aquele meio comum de captar cliente não é eficiente mais. Aquele vendedor de porta em porta, aquele vendedor que pega o celular e sai ligando para todo mundo, isso não existe mais. O que a gente faz? A gente faz um portfólio e divulga esse portfólio na internet. Então as empresas elas estão percebendo isso. E se a gente também falar para as empresas, né, que entrarem em contato com a gente, que a gente tem essa expertise, né? Eu falo muito do Alan Peixoto, um aluno lá do Mastercode, que ele é de Gravataí, no Rio Grande do Sul. A empresa dele é Smart Imagens Aéreas. Ele não só faz as imagens aéreas, mas ele ajuda os clientes dele a anunciar nas redes sociais, no Google. Por quê? Ele aprendeu dentro do Mastercode. Então, assim, ele já faz barba, cabelo e bigode, né? Ele faz as imagens aéreas, a edição, entrega o material para o cliente e ajuda o cliente a usar essas imagens. Ajuda a fazer a postagem, ajuda a fazer os anúncios pagos, né? Então é isso. Se vocês forem esses caras de mídia, vocês vão sair bastante na frente, tá? Maravilha. Respondido, Rafael, Eloy, Eduardo? Ótimo. Ótimo, completou.